Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos 26 ao 31. Eu vou ler e já vou fazendo um pequeno comentário a respeito de cada um deles aqui. Eu encontro nesses versículos um paralelo em relação ao que nós estamos vivendo e estamos vendo agora, depois da eleição que deu a vitória ao Lula, vitória entre aspas, e desde o dia em que o Bolsonaro, como presidente, assumiu esta nação em 2018. Eu posso ver um paralelo nessas passagens aqui, por isso vou estar lendo e em seguida fazendo uma pequena exposição. Vamos lá. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. Todas as autoridades naquele contexto, os reis, governadores da época, se levantaram contra Deus e contra o seu ungido, Jesus Cristo. O que é que está acontecendo agora? Qual é o paralelo? As mesmas autoridades, só que outros homens, claro, estão se levantando contra Deus, contra os princípios e valores da palavra de Deus e contra o ungido, o Bolsonaro, na condição de um líder político que foi colocado para governar a nação brasileira. 4 anos levando paulada do sistema que representava e representa as instituições aparelhadas pelo PT e a velha mídia. A velha mídia, durante o governo do PT, recebeu mais de 6 bilhões de reais para falar bem do governo do Lula e do governo do PT, através de propagandas. O Bolsonaro, ele fechou a torneira. E aí, a reação foi falar mal do Bolsonaro. 4 anos falando mal, especialmente a Rede Globo, falando mal do Bolsonaro. Eu sei disso não porque tenho televisão, que há mais de 4 anos eu não tenho, mas através das redes sociais nós somos informados a respeito desses fatos. Muito bem. Então, como alguém diria, abre aspas, a história se repete. O que muda são os personagens. Os personagens, eles mudam, mas a história é a mesma. Aqui, as autoridades políticas, na época, os reis, os governantes, se levantaram contra Deus e contra Jesus Cristo, o seu ungido. O mesmo está acontecendo agora. Estão se levantando contra Deus, isto é, os valores, os princípios da sua palavra e contra o presidente que foi colocado por Deus para nos governar durante os 4 anos. E agora, claro, nós conservadores, nós, a maioria, homens de bem, gostaríamos de ter reelegido ele, né, para mais 4 anos, mas não foi possível. Por quê? Porque o sistema manipulou, né, aqueles que votaram no Lula. A maioria que votou no Lula votou por manipulação política. Nós não temos nenhuma dúvida a respeito disso. O mesmo nós vemos que aconteceu naqueles dias, quando Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. O sumo sacerdote da época, que era a elite religiosa associada à elite política, motivou o povo a escolher entre Barrabás e Cristo. O povo tinha que escolher Barrabás, que quer dizer filho do Pai, mas não é filho do Pai celestial. Barrabás era filho do pai Satanás. E o povo escolheu o filho do pai Satanás. Não é o que os bandidos estão falando aí? Comemorando nas cadeias, nas prisões, as facções criminosas chamando o Lula de pai? Ele é pai porque um dia ele foi filho. Filho de quem? Não filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, de acordo com Jesus Cristo, quem tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador e único Senhor de suas vidas. Assim está escrito. Ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se fazerem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem disse que o Lula crê em Jesus Cristo? Quem disse que Lula crê na palavra de Deus? Se cresce, não era a favor do aborto, não era a favor da morte. Então ele não crê. Ele não crê. Nós temos que orar para que Deus salve a alma dele. Se ele tiver a oportunidade de governar, se ele tiver a oportunidade de governar essa nação, nós temos que orar, porque é mandamento de Deus, para que Deus salve a alma dele e que governe com responsabilidade, mesmo sendo um presidente ilegítimo, porque não foi eleito de uma forma consciente, porque a maioria que votou nele votou porque foi manipulada politicamente.
versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Então, 3 grupos aqui se levantaram contra Jesus e contra o Pai Eterno. O poder político, Pilatos e Herodes representando o poder político, gente de Israel, quer dizer, os cristãos falsos, que com deformidade moral, não é o mesmo que está acontecendo agora. Quantos cristãos aí se assumiram progressista, socialista, petista? Falsos cristãos. Israel aconteceu o mesmo naquele contexto. Então a história se repetindo. E gentios, quer dizer, gente de Israel e gentios. Quem são os gentios? Os pagãos. Quem foi que votou no Lula? A maioria. Os intelectualmente indoutos. Indoutos são fáceis de serem manipulados, são manipuláveis. Foi isso que aconteceu. Então a história está se repetindo. Aqui é o paralelo que eu estou lendo aqui, 28. Para fazerem tudo que a tua mão, o teu propósito predeterminaram, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. As ameaças estão por toda parte. As ameaças já estavam acontecendo antes das eleições. Canais desmonetizados, youtubers perdendo seus canais, e youtubers conservadores sendo obrigados a fugir para outros países por causa da perseguição. Pessoas foram presas. E agora, no período das campanhas, né, nós vemos pessoas sendo perseguidas, sendo censuradas, conservadoras, sem poder falar, se expressar, perdendo a liberdade de expressão. Quer dizer, a censura sendo imposta. Muito bem. Aí, o detalhe aqui é, Deus, ele já sabia do que ia acontecer, tanto com Jesus, quanto com o Bolsonaro e toda a nação brasileira, os conservadores. Deus já sabia. Deus já sabia. Só que Deus não permite que nada aconteça sem que ele tenha um propósito maior. Qual foi o propósito daqui? Para que o povo continuasse pregando a palavra e Deus pudesse confirmar sinais de maravilhas. Deus quer fazer isso sobre a nação brasileira, salvando inclusive aqueles que foram vítima da manipulação do sistema. Precisam não apenas despertar do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista moral e espiritual. E Deus, ele já via lá no passado tudo isso que estava acontecendo aqui, como via o que aconteceu com Jesus. Mas a vitória foi maior, porque Jesus ressuscitou dos mortos e o povo continua anunciando e anuncia até hoje o seu evangelho. O mesmo nós vamos continuar fazendo daqui para frente. Oração, fé e palavra de Deus. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu servo, o santo, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo orado, eles tremeu o templo, o lugar onde eles estavam, melhor dizendo. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Deus quer encher, sobretudo, a sua igreja do poder do Espírito Santo, para alcançar o mundo morto, o mundo caído, moral, espiritual, eticamente falando. Deus quer encher a sua igreja com o seu poder, como nos dias de Pentecostes, para alcançar esse mundo perdido, porque a vida tem prazo de validade. Nós temos que orar, inclusive, pelo Lula, se ele tiver a sorte de governar, porque o futuro pertence a Deus, para que Deus salve a alma dele e daqueles que são aliados dele, porque sabemos que nós não estamos livres de nos tornar uma Venezuela, uma Argentina, de nos tornar países como esses países da América Latina que estão sendo vitimados por esse sistema de governo totalitário, ditador, castrador, nefasto e corrupto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que nós permaneçamos na fé, na oração e pregando esta palavra a tempo e fora de tempo. Valério Pontes.